Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. E hoje a gente vai falar sobre adaptação alimentar e os entalos. É normal ter entalo? É comum? O que fazer para evitar isso? E para isso a gente trouxe aqui a fonoaudióloga Virgínia Borges. Virgínia, pode se apresentar? Sou Virgínia Borges, sou especialista em saúde pública em aba e sou professora. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. E também a gente trouxe mais uma vez aqui o terceiro episódio, né, Íria? É a Íria, que é nutricionista, né, bariátrica. Pode se apresentar também para quem ainda não me conhece. Eu sou Íria Morim, sou nutricionista bariátrica, sou terapeuta nutricional e atuo na área há mais de 10 anos. Muito obrigado, Íria, por ter aceito mais um convite, né? Que é isso, eu que agradeço. E inclusive a Íria que fez a ponte, né, com a Virgínia, sim, né? Sim. Que é minha nutri. Vamos falar disso, né? Ela é minha paciente. Pessoal, uma das maiores queixas, né, que os pacientes têm no período pós-operatório é a adaptação alimentar. É muito comum o paciente dizer que tem entalo no pós-operatório, afinal eles estão passando por um processo de adaptação alimentar. Então, qual a importância, né, do fonoaudiólogo, né, e do nutricionista nesse processo? Pode começar contigo, Virgínia. Pronto. As texturas, né, que são apresentadas ao paciente no decorrer do processo, durante os 15 dias, o paciente ele para de comer sólido, né, vai tomar o líquido, pastoso, semipastoso. Com isso, ele para de fazer os movimentos de mastigação. Ele não mastigando, o músculo fica adormecido e quando volta a se alimentar com os alimentos sólidos, ele vai ter mais dificuldade. Por quê? Tanto na questão muscular, dos músculos da face, mandíbula. Se eu vou mastigar e sinto que está doendo, que tá me cansando, o que é que eu faço? Eu vou engolir de uma vez. É onde acontecem os entalos. Por muitas vezes é por conta disso. A importância do fonoaudiólogo na bariátrica é para ser antes da cirurgia, para ensinar aquele paciente a mastigação, ter uma adaptação correta, preparar ele o tempo que ele vai ter de alimentos líquidos, semipastoso, pastoso, se adaptar realmente. É uma nova adaptação alimentar. E é de suma importância o fonoaudiólogo acompanhar o paciente bariátrico, evitando os entalos, os desconfortos, né? Porque a mastigação, a mordida, a parte anatômica, se ela não estiver em harmonia, a sua deglutição e sua mastigação também não vai estar. Perfeito. Íria, é uma coisa, assim, é bem normal os pacientes dizer, é normal ter entalo no pós-operatório, né? É normal entalar. Apesar de a gente saber que é uma coisa frequente, não é para ser normal. É comum, mas não é normal, né? É comum, mas não é normal. Exato. Como tu lida com isso, com os pacientes? Primeiro que a evolução alimentar tem que ser gradativa, né? A gente precisa respeitar o repouso estomacal para ir evoluindo. Eu levo muito em consideração a individualidade de cada um. Vai ter paciente que vai ter uma capacidade mastigatória mais eficaz e ele vai conseguir evoluir de forma mais rápida, vai ter paciente que não. Mas eu sempre levo em consideração e pergunto se existe uma atenção plena nessa refeição também. Porque às vezes a má mastigação, fora a questão mecânica, né, que a Virgínia pontuou, tem a ver com a distração mesmo, né, com o fato de não estar atento àquele consumo e maus hábitos também. A rotina hoje é tão atribulada das pessoas que as pessoas engolem a comida e depois da cirurgia é muito difícil, do nada, ela começar a mastigar de forma correta. Ela precisa realmente trabalhar antes. Então, como eu trabalho com isso? Evoluindo gradativamente a alimentação desse paciente e pedindo, claro, atenção ao se alimentar. Descansar talheres, utilizar talheres menores, o tempo de espera entre uma garfada e outra, para que a gente consiga ter um resultado melhor. Mas, de fato, é comum, mas não é normal. Isso. E criou essa cultura, né? Todo mundo que opera vai ter entalo, mas não é normal. Não é normal. O certo é não ter. Inclusive, se o paciente está tendo isso, ele é um sinal de alerta. É um sinal que tem alguma coisa que deve ser melhorada.
Vocês duas falaram a importância da mastigação, né? Então, eu acho que esse reaprender a mastigar é muito importante. Aí, como tu trabalha isso, Virgínia, com os pacientes? Antes da cirurgia bariátrica, que é o ideal, né? Saber, avaliando se ele mastiga corretamente, como é a mastigação dele, se é cruzada, se está correta, né? Postura de língua, porque às vezes eu não gosto de textura tal, eu não gosto de pastoso. Muitas vezes não é só não gostar, é realmente a má educação alimentar mesmo. Não tentar provar aquele alimento, ver se realmente gosta. Muita gente que faz a bariátrica, inclusive eu tenho uma amiga que fez agora recente, e ela tá muito arrependida porque tá entalando muito rápido. Então ela come pouquinho, ela diz que é pouquinho, só que ela não mastiga. Eu testei com ela, fiz uma chamada de vídeo e fui ajudá-la, né? Fui fazer a terapia na profissional. E mostrei para ela que realmente é a mastigação dela que está errada. Então, se o paciente, aí é onde entra a parte nutricional com a Íria, se ele não mastiga, se ele não deglute, por quê? Se ele não mastigar, ele não vai comer a quantidade correta. Como exemplo, proteína. Vai ficar com medo de comer a carne, porque ele está sentindo entalado. Vai prolongar a dieta líquida, né? Isso. Aí a parte nutricional dele vai cair. Às vezes eles regridem na dieta para poder tolerar. E às vezes a gente cria uma intolerância, porque se ele comer um alimento que ele entalou, por mais que ele seja um alimento importante, aquele paciente ele vai negligenciar aquele alimento, porque ele entalou uma vez. Cheguei para a Ida e disse que o salmão me entalava, lembra? Lembro. Só que eu fui comer o salmão outra vez e vi que o erro não estava no salmão e nem na textura dele, o erro estava em mim. O pedaço grande, eu só amassava, jogava o bolo alimentar lá para dentro. E quando caía, pesava. Aí eu ia lá outra de novo, pá. Então eu não mastigava. E outra coisa, para a questão do emagrecimento. Quanto mais se mastiga, mais comando de saciedade você tem. Os comandos de saciedade é pela mastigação. Isso vale para o paciente bariátrico como qualquer um de nós. O tempo de alimento na boca também faz diferença, né? Porque a digestão ela começa na boca. A gente tem enzima digestiva na boca. Isso. Então, se a gente deixa mais tempo o alimento na boca, a gente já está entregando um alimento semi-digerido para o estômago. E aí facilita todo o processo, né? Então, o paciente, antes de fazer a bariátrica, ele precisa sim da terapia fonoaudiológica para adaptar a mastigação dele, para ensinar como é que... Realmente é uma readaptação, né? Se ele está mastigando direitinho, é terapia, exercício, para que ele, quando chegue no pós-cirúrgico, evite os entalos e até as pneumonias broncoaspirativas, que podem acontecer. Porque vai alimento pro lado errado, né? Ou então ele se desespera, tá lá entalado, que eu já ouvi pessoas que fizeram me relatar isso, toma lá água, tentando desentalar, mas não vai desentalar. Isso. Vai piorar a situação. Isso, é bem comum. O paciente entalado, ele querer adicionar líquido, né? Ou continuar comendo. E a pior coisa que vai fazer, que só vai piorar a situação. Vai piorar. E eu acho que uma coisa importante também é a concentração na comida, né? Sim, hoje é comum a gente comer assistindo televisão, né? No celular. Então, o quanto isso pode atrapalhar no processo de adaptação alimentar? A pessoa não tá concentrada na dieta, né? Então, tu fala isso com os pacientes para ele se concentrar na dieta e evitar telas. Até no conversar. Eu tô na mesa comendo com outras pessoas, põe minha comida e aqui tem uma travessa de carne, arroz, feijão. Aqui é minha comida. Então eu como e já saio da mesa porque eu posso correr o risco de querer beliscar, né? Porque tá todo mundo demorando ali, beliscando. Eu, bariatricada há 9 meses. Hoje não, sou de boa, fico tranquilo. Mas no começo eu fiz uns ajustes. Como eu tava muito recente, eu saía da mesa quando terminava a minha comida. Pedia licença de, gente, tô saindo. E outra coisa, é concentração na alimentação. É igual ir pra academia. Aí tá lá no treino, aí lembra, a gente tem que lavar a roupa, eu tenho que chegar em casa, tenho que ajeitar a mochila do menino, eu tenho que fazer outra tarefa. Então eu não tô concentrada no meu treino. Então alguma coisa ali não vai ser 100%. É igual a alimentação, como a Íria já falou, a pausa do talher, né? Evitar, eu tô comendo aqui, tô com o celular. Aí eu tô totalmente fora do mundo da alimentação ali, da minha refeição, que é para o bariátrico é muito importante, muito, muito mesmo. E não é automático, né? Não. O paciente tem que entender que ele passou a vida toda comendo de um jeito e de um dia pro outro vai ter que mudar isso, né?
Eu acho que isso é uma dificuldade que a gente tem com os pacientes, né? Eu até brinco com o paciente, eu digo que é a meditação do almoço. Né? Porque ele precisa ativar os 5 sentidos dele, né? É a visão, é a audição do mastigar, é o cheiro, né? O paladar, às vezes até o tocar o alimento. Eu digo que imagine-se um monge budista agora, tá? Você tá almoçando como um monge budista. Se você não trouxer essa presença pra cá e esquecer todo o resto, talvez dê muito ruim. Já aconteceu um episódio de um paciente relatar um entalo e a gente tentar investigar o que era, e ela simplesmente tinha tido uma discussão antes do almoço. Então ela estava chateada com a situação, comeu ali com aquela chateação e foi suficiente para ela entalar. E tudo relaciona ao psicológico. E o paciente tem que entender que a cirurgia bariátrica, ela mexe com uma série de hormônios da fome, né? Vai diminuir, vai aumentar a saciedade, mas não mexe com tudo, né? O paciente que é obeso, normalmente tem uma liberação de um neurotransmissor aumentada, que é a dopamina. E a dopamina faz o paciente buscar prazer, e busca prazer com alimento, certo? Então, nesse começo, o ideal é que ele evite situações que estimule ele a ter vontade de comer aquilo, né? É bem comum o paciente... eu saí, no 5º dia, eu saí pra um rodízio, eu não comi nada, e fala até orgulhoso, né, pra gente, eu não comi nada, eu consegui me segurar. Mas eu digo, não é o ideal, certo? A gente quer que você tenha uma vida normal, a gente quer que você consiga fazer qualquer programa, qualquer pessoa, mas não nesse momento, né? Nesse momento eu acho que tem que ter uma preocupação realmente com toda a complexidade, que é a saciedade, que é a fome, que é o desejo. Inclusive, uma preocupação que a gente tem também é o posicionamento do paciente, né? Então, como deve ser esse posicionamento? Ao se alimentar, né? Muitos eles querem comer sentado no sofá, né? Aí já prende aqui o diafragma. Eu tô relatando porque eu passei pela experiência, né? Eu peguei meu pratinho, meu humilde pratinho, sentei no sofá com as pernas pra cima, né? Na primeira colherada eu tava cheinha. Porque totalmente errado. Porque o correto, sentadinho na mesa... com a postura... Posturado e calmo, relaxado e comendo. Não sentado no sofá, pressionando minha barriga, meu diafragma, meu estômago. Aí eu disse, tem uma coisa errada. Eu já achei que estava errado alguma coisa. O que é errado era a minha postura de comer no sofá. Outra coisa, comer em frente à TV, né? Como você falou. Eu me regrei muito no começo. Vamos para restaurante e tal. Não, ali eu não estava sendo cruel comigo. Eu estava só preparando o meu psicológico, porque a bariátrica não é um projeto, é um estilo de vida. Meu projeto 2025. Não é meu projeto. É o projeto da vida, né? É o projeto de vida. Eu mudei meu estilo. A Virgínia de 9 meses atrás não é a Virgínia de hoje, né? Eu não fiz a bariátrica só para ser magra. Eu fiz para me manter saudável, me manter com saúde. E estar com o corpo legal hoje é maravilhoso, né? Mas é a consequência de ir à academia, de ir lá na Íria, no tempo que ela me manda. Eu fico perguntando, Íria, já tá no tempo de eu ir? Eu mando mensagem. Porque eu quero meu acompanhamento, eu quero manter. Então, as pessoas que estão no processo, né? Que já fizeram, que pensam em fazer, que querem realmente mudar de vida, que tem uma vida saudável. Bariátrica não é estética, bariátrica é uma ferramenta para a sua vida, para a sua saúde. Ninguém vai fazer bariátrica assim, acordei hoje, quero ser magra, vou fazer bariátrica. Então, realmente é um estilo de vida. Muda-se tudo, alimentação, cabeça, estrutura corporal, é uma mudança, você renasce. E Íria, o nutricionista, né, tem um papel essencial nisso, né? Como é que tu lida com os pacientes em relação a dicas que tu dá para ir passar por esse processo de forma mais tranquila? Aplicar as técnicas de mindfulness eu acho que são importantíssimas, né? Assim, a nutrição comportamental, ela entra hoje como uma bengala, um braço para todas as vertentes da nutrição, independente de qual seja. Né? E aí é muito importante que esse paciente ele se conheça. Eu peço para fazer diário, por exemplo, o paciente está tendo episódios de entalo recorrente, eu vou pedir para ele anotar qual foi a refeição que ele teve e o que tinha nessa refeição, e aí ele vai fazer isso de forma rotineira, para a gente identificar a recorrência disso. Aconteceu de uma forma pontual, foi uma distração que ocasionou o entalo. Ok, não foi. Ela tá acontecendo sempre no almoço. Beleza, mas o que se repete no almoço? Qual é o alimento que se repete no almoço? Ou então, qual é o contexto do almoço? É importante identificar o contexto. Eu já peguei pacientes que, estando em casa no fim de semana almoçando, tá tudo bem, semana no trabalho, entala. Por quê?
tem hora para voltar para o trabalho. Então, não quer demorar tanto com a mastigação, talvez, ou tem aquela pressa de bater ponto, enfim. Minha orientação, a princípio, é observacional. Ele precisa observar, entender qual é o alimento ou qual é a refeição que está ocasionando isso. Se necessário, a gente vai regredir nessa alimentação, até a gente entender. Mas a minha recomendação é procurar o fonoaudiólogo, porque ela precisa. E também um outro profissional que a gente não fala muito, mas que é importante, que é o dentista. Porque de nada adianta eu tentar uma mastigação perfeita se não tiver uma arcada dentária completa, porque não vai acontecer. Então, até isso a gente precisa ter essa atenção. Mas eu acho que a base é uma alimentação com atenção plena mesmo. É assim, é voltada a se concentrar no que você está realizando. Porque, de toda forma, a cirurgia, ela veio para trazer qualidade de vida para o paciente, né? Isso. Não faz sentido o paciente sofrer em toda a alimentação que ele vai ter. Se isso está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada, né? Exatamente. E isso, quase 99% das vezes, é relacionado realmente à mastigação, a adaptação alimentar que não foi bem feita. Existe possibilidade de erros técnicos na cirurgia também, é importante frisar isso, certo? Pode existir estenose, pode existir rotação, depende do tipo de cirurgia. E isso o cirurgião vai conseguir identificar. Inclusive, alguns pacientes, tão difícil a gente lidar, que eu peço uma endoscopia precoce para... Eu desconfio da minha cirurgia, não é possível. Não é possível que seja tão difícil assim. Aí eu peço uma endoscopia justamente para ver como é que tá naquele momento, né? E todas as vezes, praticamente, tá tudo normal, tá tudo fisiológico, tá tudo como deveria estar. E engraçado, quando eu digo isso, essa endoscopia acaba sendo um tratamento também. Que o paciente faz, ele começa a ver que a cirurgia realmente tá normal e ele começa a se concentrar nele, né? E não botar a culpa. Isso, Porque é normal o paciente dizer, a cirurgia tem alguma coisa errada. Geralmente, é mais fácil, quando né? acontece isso, né, do paciente ter algum problema anatômico ou fisiológico, né, por conta da cirurgia, a gente vai ver isso em todas as refeições, a gente vai ver isso de forma diária. Por isso que é importante esse calendário, de que é um plannerzinho onde ele vai abastecendo com essas informações. E por isso também é tão importante o nutricionista especialista em bariátrica, né? Porque o nutricionista geral não vai entender isso, entendeu? Ele não vai entender que pode acontecer isso, ele vai dizer que a culpa é da cirurgia, que a cirurgia tá errada. É bem comum quando algum paciente vai para o nutricionista que não é esses que eu indico, o nutricionista vai falar com o seu cirurgião. E quando é o nutricionista da equipe, eles sabem que não é. Então eu faço muitas vezes, eu solicito essa endoscopia diagnóstica com o objetivo mais terapêutico, que o paciente vai ver realmente que ali está normal e vai tentar consertar e entender que não tem outro jeito. Tem que seguir as orientações do fonoaudiólogo, do nutricionista, do dentista, tem que seguir, porque senão não vai. Quando a Ira falou no dentista, é onde a minha fala inclui a parte anatômica, né? Porque um dente faltando já muda totalmente a anatomia da sua boca, a estrutura. Faltou um dente, desanda. Igual paciente idoso. Quase todos eles são disfágicos, né? Pela falta de dentes, pela musculatura flácida, polígua hipotônica. Aquela saliva que a gente grossa, que o bariátrico, quando começa a entalar, quer pôr para fora, não tem outra coisa que vai dizer que não seja mastigação. A saliva querendo expulsar o alimento, o bolo alimentar que você não mastigou. Vixe, eu tô babando muito, eu tô salivando muito. Que saliva grossa é essa? Essa história da saliva é bem comum. Isso, a gosma que tá saindo aí é só um alerta que você deglutiu o bolo alimentar muito rápido e o seu estômago tá querendo que ele saia. Aí ele vai lá, vomita muitas vezes, né? Aí a parte nutricional já vai ficar afetada, porque a gente não foi feito para vomitar. Isso. E atrapalha a cirurgia, atrapalha a cicatrização. Tudo. O paciente tem esofagite, até dor de dentes. Alguns pacientes começam a ter por causa da acidez. Isso vai um efeito cascata, vai só piorando. Assim, por isso que é tão importante tentar acessar isso o mais rápido possível. Eu acho que eles não saberem do papel do fonoaudiólogo na cirurgia bariátrica pesa bastante, porque muita gente não sabe. A Iria foi a única nutri que frisou bem nessa... Aí eu falei assim, pois então pronto, eu vou fazer terapia em mim mesma, porque eu sou fono no primeiro momento com ela. Porque ela realmente falou,
olha, o fonoaudiólogo é importante para a mastigação. Eu deixei ela concluir, aí eu fui disso, eu sou fono. Uhum. Já passou no teste, né? Eu já não vou gastar com a fono. Pega um espelhinho aqui, bora, exercício, né? Mas na minha orientação nutricional, quando a gente sai da fase líquida para a fase pastosa, esse é um pré-requisito, tá escrito lá. Que esse paciente, ele precisa comer sem distrações, ele precisa de talheres menores, ele precisa de intervalos maiores entre uma garfada. Tá lá escrito, independente dele apresentar um entalo ou não, está descrito para ele. Uhum. Já tá lá o alerta, né? Para ele se tocar. Isso. E é uma época que os pacientes têm muita coisa para fazer, né? Assim, são 6 laudos oficiais que eles precisam ter e acabam passando batido isso, né? E a gente vê o quanto isso gera consequência no Aí só vai sentir depois. Isso. E como sente, porque eu tive 3 entalos e não é legal. Virgínia, fala o que é que tu sentiu, Virgínia, paciente, o que é que tu sentiu quando teve esse entalo? Qual foi que eu ia morrer. Eu entalado e o menino querendo uma cartinha de Pokémon, meu filho. Mamãe, uma cartinha de Pokémon, peraí, que eu vou morrer agora, depois eu procuro a cartinha de Pokémon. É horrível. É uma sensação que vai estar fechando a sua glote, como se fosse sem poder respirar, né? E aí eu lembrei, eu tomando água, não vai adiantar. E eu voltei, Virgínia profissional. Esqueci a Virgínia paciente bariátrico. Aí me sentei no sofá, fiquei pedindo a Deus para não me levar naquela hora. Foi uma sensação horrível. Aí veio a baba, né? Meu estômago já, assim, ó, 37 anos com quadro disfágico. Tu induziu vômito? Não, aí eu fiquei assim, não, se eu for pôr pra fora, parte nutricional vai-se embora. Aí foi indo, foi passando. O segundo entalo já foi menor, porque quando eu percebi na terceira garfada que eu tava comendo muito rápido, eu freiei. Aí a última foi tapioca. Hoje eu como tapioca, como cuscuz, que eu não comia, lembra? E o salmão. Então eu vi que o erro não está no alimento, o erro estava em mim, na minha mastigação. Mas eu não como arroz, paciente X disse, né? Como é feito esse arroz? Se ele for um arroz mais durinho, né? Tipo aquele arroz que só deu uma fervida, que não cozinhou direito, até quem não é bariatricado vai se sentir mal depois, que ele vai fermentar e você vai se sentir horrível, né? Aí que é o teste. Eu não entalo mais hoje com nada. Eu tenho 9 meses de bariatricada, não entalo com nada, mas é a mastigação bem correta, sabe? Eu acho que a questão do entalo, ela prejudica a nutrição de um modo geral por essas frustrações, né, que o paciente fica. O que eu mais vejo é o entalo com as fontes de proteína, né, carne vermelha, com frango, com peixe. Então, por conta disso, e é uma necessidade que a gente precisa ajustar muito certinho para o bariátrico, que é a proteína, esse paciente consumiu, não mastigou direito, ele entalou. E se ele entalou, ele vai negligenciar aquilo ali. E aí fica mais difícil ainda pra gente, pra adequar ou pra ter uma cartela maior de opções de fontes proteicas pra ele, né? Perfeito. Vamos lá, Ira. A Virgínia entalou. Aí ela manda uma mensagem pra tu. Ira, eu tô entalado. O que é que tu fala pra ela nesse momento? Porque a gente falou de tratamento pra evitar o entalo. E quando o paciente tá entalado, o que é que ele pode fazer? Eu digo, senta e reza. Não, na verdade, assim, manter a calma, respirar, manter a postura e esperar, porque não tem muito o que ser feito. Depois que você está entalado, você tem que esperar acontecer. Quando muito, o paciente está entalado com uma fonte proteica, a gente vem às vezes com um pouco de um concentrado de suco de abacaxi, na tentativa da digestão da proteína ali, né, por conta da bromelina. Mas não tem muito o que fazer enquanto nutrição não, tá? É pedir pro paciente Meu Deus, respirar. Não me leve. E às vezes é bom um susto para poder ele entender. Olha como ele é ruim. Então eu acho que é ter paciência, né? Porque realmente não tem o que fazer. Entender que tá no esôfago, né? O confunitalo não tá nos brônquios, não tá na via aérea. Tá no estômago. Então, o paciente tem uma sensação de falta de ar, mas é uma sensação, né? Ele tá respirando. Ele não vai morrer com isso, não, certo? A sensação é que vai, mas não morre. Isso. E tem pra síndrome de dumping, né? Quando o paciente tá no quadro do dumping, não tem muito o que ser feito, não. Eu digo, gente, respira, relaxa, espera e vai passando. Só nunca entalar e querer tomar água, pelo amor de Deus. Aí sim vai pras vias aéreas, porque se desespera. Aí a broncoaspiração vem com tudo, com gosto de gás. E é comum, né? Porque o paciente não operado é normal dizer, bebe água para desentalar. Porém, o paciente, principalmente no sleeve, né? Ou depende como
como foi feito o bypass, Uhum. não vai passar água, Não entendeu? vai. Então a chance de ele beber água e aquela água voltar é muito grande, né? E entender que isso vai acontecer independente do paciente operado, não. Hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu tava cuidando do meu filho, Gabriel, bebi água, eu me engasguei. Saiu água pelo meu nariz. Faz Tipo, parte. faz parte. Então, ó, eu tava distraído, né? Tava tentando fazer com que o menino se matasse e foi beber água. Então, algumas vezes é normal, né? Faz parte do corpo humano, né? Isso, faz parte. E não necessariamente é sempre por causa da cirurgia. E é isso que a gente quer que seja, né? A gente quer que seja uma coisa ocasional, uma coisa que aconteceu uma vez num momento de distração. E não o paciente se acostumar com os entalos, perdão, e achar que aquilo ali é normal. A Joana fez é normal, ela só não come mais o salmão. O José fez é normal, ele não come mais o arroz. Eu fui teimosa, Deus me ficar sem comer meu salmão, nunca. Uhum. Nem que eu cortasse ele assim bem fininho, mas é adaptação, conhecer o seu estômago novo, né, pequenininho, até sentiu pesar, sentiu cheio, parou. Até a questão do não utilizar um entalo como um graças a Deus, porque aí eu como pouco. Não, né? A gente vê muito Não. assim, a pessoa achar que é bom entalar, porque quando o entalo não é tão dolorido como foi pra você, mas de achar que que bom, porque aí é sinal de que eu não como tanto assim, aí eu boto bem pouquinho, como se isso fosse representar uma aceleração no emagrecimento, que a gente sabe que não. É porque muitos querem realmente focar só no emagrecer, né? A parte nutricional fica um pouco esquecida para alguns. Não é só subir na balança e perdi 40 quilos. Esses meus 9 meses eu perdi 45 quilos. Mas meus exames estão tudo ok. Né? Tô ganhando massa muscular, sou atleta, jura. Mas tô indo pra academia todos os dias, né? Então eu coloquei na cabeça isso, que é qualidade de vida. E não vou culpar, se caso desse, não deu, né? Errado alguma coisa, vou culpar meu cirurgião. Não, ele fez a parte dele, a Ira fez a parte dela, eu tenho que fazer a minha. Não é projeto, é estilo de vida. Quem vai fazer bariátrica, quem já fez, está no processo, não tenha como projeto, tenha como estilo de vida. E realmente investigar para todos os lados, né? Se for problema da cirurgia, tem a estatística para acontecer, sim. Né? Tem a estatística de estenose, tem a estatística de twister, do sleeve. Tem a sua avaliação, tem a avaliação dela, tem a avaliação do fonoaudiólogo, que é importante a questão da mastigação, né? Aproveitando aqui o espaço para mostrar a importância do profissional, né? Que não é só eu não querer mastigar. Doeu a mandíbula, eu não vou mastigar mais esse alimento aqui, não quero mais fígado, não vou comer fígado. Isso é porque a gente nem entrou na seara de as restrições alimentares do paciente. Que normalmente tem dele, né, já. Que às vezes a restrição alimentar, a gente pensa que a restrição é por conta, simplesmente porque não é hábito ou frescura, e às vezes tem a ver com textura, só que o fato de não saber mastigar, a textura só fica estranha na boca, né? Mas enfim, isso é assunto para muito tempo. Outro podcast. E é isso, pessoal. Muito bom, viu? É um podcast que eu sempre quis... Esse episódio eu sempre quis gravar, porque eu sabia que era uma dor do paciente. E bote dor, viu? Mal tinha medo de gravar e o paciente entender, eu vou fazer cirurgia bariátrica e vou tentá-lo. Mas eu acho que a importância é divulgar. Como a gente diz, não é normal, porém é comum. Se é comum é porque precisa muito ser falado sobre isso. E foi muito esclarecedor. Muito obrigado, viu, vocês duas. Obrigada também, foi um prazer. E, Iria, eu queria que agora tu desse um recado final e dizer como é que a gente acha nas redes sociais. Primeiro, vocês me acham no meu Instagram, @amorimnutri. Estou lá à disposição para vocês. E o recado final, na verdade, eu acho que é uma coisa que eu sempre bato na tecla todas as vezes que eu sou convidada. A importância da equipe multidisciplinar. A gente não trabalha sozinho. Eu tenho o limite da minha ação. Como tem o fono, tem o limite da ação dele, o psicólogo, o fisioterapeuta, todo mundo ali trabalha em conjunto, mas cada um tem as suas limitações, até onde eu posso ir, até onde eu consigo te ajudar. E quando a gente trabalha com a equipe inteira, a gente consegue um resultado muito satisfatório. Obrigado, viu, novamente. Nada, que é isso, é um prazer. E vamos lá, né? Qual vai ser o próximo episódio, né? Vamos pensar, né? E Virgínia, qual o recado final e dizer como é que a gente acha? O meu Instagram é Virginia, com W, _Borges. O meu recado final é para todos os pacientes que já fizeram, que estão no processo ou que vão fazer, procurar a ajuda fonoaudiológica antes da cirurgia e continuar depois,
para que a gente evite os entalos, né? Esse desconforto de se entalar. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode. Mas a gente prevenindo é bem melhor, né? Então, toda a equipe, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, educador físico, então, o cirurgião bariátrico, que via por outra vai estar junto com a gente, né, nesse processo, nesse estilo de vida novo, né? Então, a gente precisa sim da equipe. Sozinhos, nós não conseguimos. Nós precisamos sim da equipe. Perfeito. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Por nada. Ficou muito bom o episódio. Eu acho que vai ser bastante sucesso, porque realmente é uma queixa muito comum. E eu acho que essa forma de falar, né, de forma leve, né, Virgínia que viveu o processo, né, Sim, ainda dá sim. mais ainda, né? Mais ênfase à história, né? O Isso, assunto, isso. né? É isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigada, Kennedy. Foi Obrigada, maravilhoso. foi um prazer. E é isso, pessoal. Termina aqui mais um episódio do podcast. Aproveita para quem não me segue, certo? Nas redes sociais, né? Meu Instagram é Fernando Kennedy PC Bariátrica. Tem o Instagram do Questão de Saúde, que é Uma Questão de Saúde 1. E principalmente se inscrever no canal de Uma Questão de Saúde, certo? Aproveita para comentar, para curtir, para compartilhar com algum amigo ou amiga que vai fazer a cirurgia, né? Que eu acho que ele, vendo isso antes, vai ajudar muito Com isso no certeza. processo. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.